Agora, quando que ele é divisível por 3? Então, o que nós vamos ver? Você tem que pegar os números, aliás, os algarismos que compõem esse número e somar esses algarismos. Se o resultado que você obtiver é um número divisível por 3, então esse número todo é divisível por 3. É o que está escrito aqui. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 3. Para exemplificar, você tem aqui 56 não é divisível por 3 porque 5 mais 6 é 11. E 11 não é divisível por 3. Ok? No entanto, 75 é divisível por 3. E eu não preciso efetuar a divisão para confirmar isso. Basta que eu some os algarismos, 7 mais 5, que dá 12. E 12 é divisível por 3. Ok? Pelo menos para esses números menores aqui, você precisa ter uma concepção se é divisível ou não, né? Mas se você quiser mesmo confirmar que 12 é divisível por 3, basta que você some os algarismos do 12, né? 1 mais 2 é 3 e não é possível que você não consiga discernir, né? Ou dizer, afirmar com todas as letras que 3 é divisível por ele mesmo. Vamos pegar esse número maior. Olha só, aqui já tem 45.381. Se você pegar os algarismos dele, na mesma ordem, ou não necessariamente na mesma ordem, porque nesse caso da adição, no conjunto dos números naturais, ela é comutativa. Mas é bom você pegar na mesma ordem só para você enxergar os números, os algarismos desse número, né? Você tem isso aqui. A soma desses algarismos dá 21. E 21 é divisível por 3. Ok? Se você dividir 21 para 3, dá 7. Ok? E se você tiver com dúvida que 21 é divisível por 3, basta somar, né? 2 mais 1 dá 3. E 3 é divisível por ele mesmo. Para ficar claro, a ideia de ser divisível, que eu estou mencionando aqui, isso pode ser confuso para alguém, é de que, de um modo que ao fazer a divisão, o quociente é inteiro e o resto é zero. Ou seja, a resposta dessa divisão é um número natural e você não tem resto, o resto é zero, ok? Essa é a ideia de ser divisível, porque tem muita gente que confunde a ideia de ser divisível com a possibilidade de você conseguir dividir, tá certo? Tem muita gente aí que, inclusive professores, que afirmam que 2 dividido para 3 não é possível de ser feito. No entanto, você consegue dividir 2 para 3, só que o resultado não é um número natural. Ok? Então, nesse caso, a gente diz que 2 não é divisível por 3, mesmo que você consiga efetuar a divisão. Ao contrário do que muitos pensam, existe a possibilidade, na divisão, o quociente não ser inteiro e o resto ser zero e vice-versa, tá? Você pode ter, você efetua uma divisão e você pode ter um quociente não inteiro e o resto zero. E vice-versa, você pode ter um quociente inteiro, mas o resto não é zero. Nesses dois casos aqui, você não tem a divisibilidade. Ou seja, a ideia de que uma divisão exata é uma divisão com resto zero é insuficiente ou incompleta. Ok? Isso fica claro no algoritmo de Euclides. Você pode dar uma olhada no algoritmo de Euclides e você enxerga isso aqui facilmente. O critério de divisibilidade do número 5 diz o seguinte: um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Né? É divisível por 5 quando o último algarismo for 0 ou 5. Tá? É claro que, como eu falei no começo desse vídeo, nós estamos falando de números naturais. Ok? Então, esse número aqui é o número natural. Beleza? Como eu falei no início, que o combinado era esse, então não precisei mencionar aqui. 57 não é divisível por 5 porque ele termina em 7. 75 é divisível por 5 porque termina em 5. Aqui você não precisa nem fazer a divisão para testar se isso é verdade ou não. É claro que algumas coisas aqui, por exemplo, só para citar a importância de você ter conhecimento desses critérios de divisibilidade que eu falei aqui. Né? Por que é importante? Porque às vezes você precisa simplificar uma fração, só para exemplificar, né? Estou dando exemplo de fração, mas existem sim outros exemplos. Você precisa simplificar uma fração
E aí você fica pensando, nossa, como é que eu vou simplificar? Eu vou dividir por quem? Aí você pode olhar para o número e verificar pelo critério antes de dividir, para você não ter que ficar testando por vários. Testando vários para ver se funciona. Testando vários para ver se consegue dividir. Se não der, tem que testar outro. Entendeu? Você entende o critério, você usa o critério, aplica. Se não funcionar para aquele número, é simples. Pega outro número e tenta aplicar o critério desse outro número. Até que você encontre um que funcione. Ok? Mas nesse caso aqui, a aplicação do critério é muito mais rápida do que você testar a divisão, né? Aqui você olha, viu que o número termina em 5, você já sabe que é divisível por 5. Isso é muito mais rápido do que você pegar o 75 e dividir por 5, para testar se é. Né? Com certeza o critério acelera mais o processo. Né? Vamos lá, esse número grandão aqui, ó. Se você vai dividir esse número por 5 para verificar se ele é divisível por 5, é muito mais demorado do que você simplesmente olhar, olha, ele termina em 5, então ele é divisível por 5. Né? Ou seja, se você já sabe que é divisível, você faz a divisão já consciente que você vai ter uma resposta natural com o resto zero. Ou seja, qualquer número natural ímpar que terminar em 5 é composto. Ok? Se ele terminar em 5, é composto. Porque a gente já sabe que se terminar em 0 ele é par, né? Então já entra no critério do 2. Ok? E aí nós estamos acrescentando aqui ao conjunto dos números compostos, tentando ver, né? Primeiramente quem é composto, para você olhar para o número e já ele é composto. Esse número grandão aqui, por exemplo, ó, terminou em 5. Então ele não é par. Você sabe que ele não é divisível por 2. Mas por ser divisível por 5, você já retira esse número da possibilidade dele ser número primo. Ok? Porque ele tem o 5 como divisor. Essa é a ideia, tá? Um número divisível por 9. Vamos lá. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 9. É idêntica ao critério que a gente utiliza para verificar a divisibilidade por 3. Aqui só observando que aqui você faz por 9, né? A soma dos algarismos tem que ser alguém divisível por 9. Vamos lá. 864 ele é divisível por 9 porque você somando os algarismos aqui dá 18. Ok? Somando tudo dá 18 e 18 é divisível por 9. Outro exemplo, 782 não é divisível por 9 porque quando você soma os algarismos dele dá 17 e 17 não é divisível por 9.